Imagine uma cena aterrorizante. Um homem possuído por demônios, vivendo entre túmulos, gritando e ferindo a si mesmo. De repente, ele encontra Jesus, e os demônios clamam por misericórdia, pedindo para entrar em uma manada de porcos. Mas, por que porcos? O que isso revela sobre o mundo espiritual, a cultura judaica e o poder de Jesus? Neste vídeo, você vai descobrir os segredos por trás desse mistério bíblico. Vamos explorar o profundo simbolismo dos porcos na cultura judaica. Entender por que os demônios fizeram esse pedido aparentemente estranho. E o mais importante, como essa história pode trazer insights poderosos para a sua vida espiritual hoje. Prepare-se para uma jornada fascinante que vai mudar a forma como você enxerga esse episódio marcante das Escrituras. E no final, você vai entender por que, mesmo nos momentos mais obscuros, o poder de Jesus brilha mais forte. Vamos começar? Para entender por que os demônios pediram para entrar nos porcos, precisamos voltar no tempo e explorar o contexto histórico e cultural da época. A cena que estamos analisando aconteceu na região de Gadara, uma área localizada a sudeste do Mar da Galileia. Gadara era uma cidade predominantemente gentia, ou seja, habitada por não-judeus, e isso explica por que havia uma manada de porcos pastando por ali. Na cultura judaica, os porcos eram considerados animais impuros. De acordo com Levítico 11:7, eles não podiam ser consumidos nem tocados, pois eram vistos como uma violação da pureza ritual. Para os judeus, a criação de porcos era algo praticamente impensável. Mas em Gadara, uma região gentia, os porcos eram comuns, o que nos ajuda a entender por que eles estavam presentes naquela cena. Mas por que os demônios pediram justamente para entrar nos porcos? Aqui entra um detalhe fascinante. Os demônios, em sua natureza caótica e destrutiva, buscavam habitar algo que já estava em desarmonia com o sagrado. Os porcos, sendo impuros, representavam o oposto da santidade que Jesus personificava. Ao pedirem para entrar nos porcos, os demônios estavam, de certa forma, tentando profanar ainda mais o que já era considerado impuro. Esse contexto nos ajuda a entender a profundidade do que estava em jogo naquele momento. Não se tratava apenas de um exorcismo, mas de uma batalha espiritual entre o sagrado e o profano, entre a pureza de Jesus e a corrupção dos demônios. E é justamente essa batalha que nos leva ao próximo ponto: o simbolismo dos porcos e o que ele revela sobre o mundo espiritual. Agora que entendemos o contexto histórico e cultural, vamos mergulhar no simbolismo dos porcos. Por que esses animais, em particular, foram escolhidos pelos demônios? O que eles representam além da impureza ritual? Na cultura judaica, os porcos não eram apenas animais impuros. Eles também simbolizavam algo profano, caótico e distante de Deus. Eles eram associados à desordem, à sujeira e àquilo que estava fora dos padrões divinos. Quando os demônios pediram para entrar nos porcos, eles estavam, simbolicamente, buscando habitar o que já estava em desarmonia com o sagrado. Mas há um detalhe ainda mais intrigante. Os demônios não têm o poder de criar, apenas de corromper. Eles não podem gerar vida ou ordem, mas podem distorcer e destruir o que já existe. Ao pedirem para entrar nos porcos, eles estavam agindo de acordo com sua natureza, corromper o que já estava quebrado. E isso nos leva a uma reflexão profunda. O mal, muitas vezes, se alimenta daquilo que já está em desequilíbrio em nossas vidas. Essa história nos mostra que os demônios não têm autoridade sobre o que é puro e sagrado. Eles só podem agir onde há espaço para a corrupção. E é exatamente por isso que a presença de Jesus é tão transformadora. Ele não apenas expulsa os demônios, mas também restaura o que foi corrompido. No caso do homem possesso, vemos isso claramente. Ele é libertado, curado e restaurado à sua dignidade. Mas o que isso significa para nós hoje? Como podemos aplicar esse simbolismo em nossas vidas? É o que vamos explorar agora.
ao refletir sobre o poder de Jesus sobre o mundo espiritual e como ele pode transformar a nossa realidade. Agora que entendemos o simbolismo dos porcos e o que ele revela sobre a natureza dos demônios, vamos explorar o cerne dessa história, o poder de Jesus sobre o mundo espiritual. Esse episódio não é apenas sobre um exorcismo. É uma demonstração clara da autoridade de Jesus sobre todas as forças do mal. Logo no início da narrativa, vemos algo surpreendente. Os demônios reconhecem Jesus. Eles sabem quem ele é e o temem. Em Marcos 5:7, eles gritam: "Que queres? Comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo." Esse reconhecimento não é apenas um detalhe. É uma prova de que Jesus tem autoridade absoluta sobre o mundo espiritual. Os demônios não discutem, não negociam. Eles se submetem. Mas por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. A resposta está no propósito maior desse milagre: demonstrar o domínio de Jesus sobre todas as coisas. Ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus mostrou que ele controla até mesmo as ações do mal. E quando os porcos se precipitaram no abismo, foi uma ilustração poderosa do destino final de todo o mal: a destruição. No entanto, o foco principal desse milagre não são os porcos nem mesmo os demônios. É o homem que foi libertado. Ele estava vivendo entre túmulos, ferindo a si mesmo, completamente dominado pelo mal. Mas, após o encontro com Jesus, ele é restaurado, curado e enviado para testemunhar o que Deus fez por ele. Essa transformação radical é o verdadeiro milagre. E isso nos leva a uma pergunta crucial: como o poder de Jesus sobre o mundo espiritual se manifesta em nossas vidas hoje? Como podemos experimentar essa mesma libertação e restauração? Então, o que essa história tem a ver com a nossa vida hoje? Como podemos aplicar essas lições espirituais em nosso cotidiano? A resposta está nos porcos que carregamos conosco. Assim como os porcos simbolizavam impureza e desordem naquela época, existem coisas em nossas vidas que nos afastam de Deus. Vícios, traumas, pecados, medos. Esses são os nossos porcos modernos. Mas a boa notícia é que, assim como Jesus libertou o homem possesso, ele pode nos libertar do que nos oprime. Ele tem poder sobre o mundo espiritual e sobre tudo o que nos mantém presos. Quando entregamos nossas lutas a Ele, Ele não apenas nos liberta, mas também nos restaura, nos dando uma nova chance de viver em plenitude. Essa história vai muito além de um simples milagre. Ela nos mostra que Jesus tem poder sobre tudo, desde o mundo espiritual até as forças da natureza. Ele liberta, restaura e transforma o que é impuro em algo sagrado. E hoje, Ele pode fazer o mesmo em sua vida. Se você está carregando algum porco, seja um vício, um trauma ou uma culpa, saiba que Jesus pode libertar você. Assim como Ele libertou o homem possesso, Ele está pronto para trazer cura e restauração para a sua história. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima e lembre-se: com Jesus a libertação é sempre possível.